Você já parou para pensar sobre a influência que a sua família tem na sua formação como indivíduo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Seja muito bem-vinda! Eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Acha, e aqui no canal você vai encontrar conteúdos sobre autoconhecimento e espiritualidade que vão te ajudar a despertar a sua consciência de uma forma acolhedora e de uma forma desperta. Então, bora lá falar sobre esse assunto que é, ao mesmo tempo, tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão transformador, que é sobre a nossa família e a influência que ela tem nas nossas vidas e na formação de quem a gente é. E eu queria começar trazendo a importância da gente falar sobre isso. Porque eu acredito que todas vocês que estão assistindo o vídeo, vocês são pessoas que estão buscando se autoconhecer. E é inevitável que no nosso processo de autoconhecimento a gente tenha que visitar o nosso passado. Então, se a gente quer olhar para as nossas potências e usar isso ao nosso favor, se a gente quer olhar para as nossas sombras, para os nossos desafios e transformar isso, em algum momento a gente vai ter que olhar para o nosso passado, olhar para a nossa infância, para a nossa adolescência. E é claro que, inevitavelmente, a gente vai ter que olhar para o nosso sistema familiar e para a nossa ancestralidade. E é por isso que é tão importante, porque o nosso sistema familiar ele tem muita influência na nossa formação. Então, se a gente quer se conhecer de forma profunda, a gente vai ter que olhar para aquilo que nos influenciou, para as nossas raízes, para aquilo que nos originou. Certo? Então, é por isso que esse assunto ele é tão importante e ele faz com que a nossa jornada de autoconhecimento ela seja mais profunda, que a nossa transformação, o nosso crescimento que a gente tanto busca, ele faz com que a gente consiga chegar num nível mais profundo. E como que o nosso sistema familiar ele influencia na nossa formação? Então, inicialmente, eu queria trazer a parte mais fisiológica mesmo, porque ela é muito importante e ela dá muito sentido a todas as outras partes. Então, a gente olhando para a parte mais fisiológica mesmo da nossa conexão com a nossa família e até olhando para nós como raça humana, né, como seres humanos, diferente dos outros animais, dos outros mamíferos, o ser humano, ele é um ser que ele nasce muito dependente. Então, se a gente parar para pensar num cavalo, por exemplo, quando o cavalo ele nasce, o filhotinho ali do cavalo, ele nasce e poucas horas depois ele já está andando. Ele já tem um certo nível de independência. Só que, se a gente parar para olhar para o ser humano, todo o processo de gestação, todo o processo de nascimento e o processo até dos próximos anos, dos primeiros anos e um pouco indo ali um pouco além da infância, nós somos seres que nascemos muito dependentes. O ser humano ele não nasce pronto fisiologicamente falando, tá? Então, vamos primeiro nessa camada, que é a camada fisiológica. Então, fisiologicamente falando, nós não nascemos prontas. O nosso cérebro, ele ainda não está desenvolvido, né? E isso tudo, como a natureza é muito maravilhosa, isso tudo tem um propósito, né? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele tem um tamanho que precisa ser o tamanho certo, que é o tamanho que vai ser capaz de passar, né, pela pelve da mulher para que ela consiga fazer o parto, fazer o nascimento acontecer. E é por isso que a gente não nasce, a gente já não nasce andando igual o cavalo, já não nasce com um certo nível de independência. A gente ainda precisa ter muito chão ali para o nosso cérebro amadurecer, se formar, para o nosso corpo se formar. Então, fisiologicamente, a gente, só nesse nível, nós já somos seres que não nascemos prontos e nascemos muito dependentes. Então, o que que isso quer dizer? Se nós nascemos muito dependentes, o ambiente externo e aquilo que nós dependemos vai influenciar
na nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida. Então, quando a gente é bebezinho ali, a gente precisa muito do outro para que a gente sobreviva. A gente precisa dos nossos pais, dos nossos cuidadores para nos alimentar, para nos cuidar, para nos dar carinho, para nos dar amor, para criar vínculo. Tudo isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, só olhando para essa camada fisiológica, a gente já entende que o nosso sistema familiar, que o ambiente em que nós, crianças, bebezinhos ali, dependemos, ele vai influenciar muito nas nossas vidas. Ele vai determinar muito sobre a relação com a nossa sobrevivência, né? Com a nossa sensação de capacidade de que a gente vai conseguir sobreviver, vai conseguir ir para a vida. Então, só essa camada já a gente já consegue entender, caramba, isso é muito importante. Como que eu nasci? Como foi o processo do meu nascimento? Como foi os meus primeiros meses? Como o meu bebê se sentiu, né? Como as necessidades, né? Quando eu falo meu, vamos se olhar nesse aspecto, né? Como aquela criancinha, aquele bebezinho conseguiu suprir as suas necessidades de sobrevivência e o quanto isso influenciou na sua formação de corpo, de cérebro, tá? Então, olhando para essa camada, a gente já consegue entender da importância que isso tem. Agora, indo para uma camada mais geral, em termos mais emocionais, em termos mais racionais, né, que é o nível que a gente trabalha bastante aqui, né, no nosso canal, quando nós somos bebês, somos crianças, a gente tem essa questão da dependência, a gente tá ali como se fosse zerada, vamos dizer assim. Então a gente ainda tá crua, né? Eu falo que a gente tá ainda um pé lá, um pé cá, né, no nível espiritual. Então a gente tá muito cru em relação à nossa visão de mundo, às nossas crenças, ao que a gente entende do que é amor, do que é uma relação, do que é certo, do que é errado. Então, a gente está muito cru de tudo isso. E, consequentemente, tudo aquilo que a gente entra em contato nesse primeiro momento, né, na infância, nesse momento que o nosso cérebro está se desenvolvendo, tudo aquilo que a gente entra em contato vai moldar as nossas crenças, vai moldar os nossos valores, vai moldar os nossos comportamentos, vai moldar a nossa forma de que a gente entende que é se relacionar, seja com nós mesmos, seja com o outro. Então, isso já é uma outra, a gente já está indo para uma outra camada que só reforça ainda mais do quanto a nossa família, a relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, o ambiente em que a gente cresce, né, a família, o sistema familiar em si que a gente cresce, isso tudo determina muito quem a gente é hoje. Então, se você parar para pensar sobre os desafios que você vive hoje na sua vida, seja um desafio profissional, um desafio relacional, um desafio financeiro, qualquer tipo de desafio, se a gente for olhar para esse desafio e começar a cavar um pouquinho, então olhar para os comportamentos por trás desses desafios, quais comportamentos que geram isso, que te fazem, né, que criam esses desafios na sua vida, quais são os pensamentos, quais são as crenças. Se a gente for começar a olhar para isso, em algum momento a gente vai olhar para o passado e a gente vai ver que provavelmente foi algo que você aprendeu quando você era criança, uma forma de ver, uma forma de se relacionar, uma forma de se posicionar. Então, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falo sobre crenças limitantes. E nesse vídeo eu falo das nossas lentes, né? Da que eu amo usar esse exemplo de que quando a gente fala de crenças limitantes, das lentes que a gente coloca, que a gente tem sobre o mundo, que a gente tem sobre nós mesmas. E muito da formação dessas lentes, elas são formadas através do nosso sistema familiar.
Então, se a gente quer transformar isso, ou se a gente quer potencializar isso, porque aqui eu acho que é muito importante a gente não olhar só para as crenças limitantes, para a parte negativa que a gente pode, vamos dizer ali, herdar do nosso sistema familiar, mas também o positivo, as crenças expansivas, as crenças potencializadoras, né? Então é muito importante a gente olhar para isso. É muito importante a gente entender a origem disso. Porque se a gente quer transformar, se a gente quer potencializar, beleza. Mas se a gente quer transformar, a gente entender a origem, a gente entender muitas vezes que aquela crença que a gente tem não é nossa, foi algo que foi aprendido, foi algo que a gente absorveu ali quando a gente ainda estava em desenvolvimento, né? É, todo esse processo de olhar, entender a origem, vai ajudar a gente a transformar, a entender, bom, eu aprendi dessa maneira, eu cresci dessa maneira, né? Existe um porquê, não é do nada, nunca nada é do nada. Eu cresci dessa maneira, eu cresci aprendendo isso, eu cresci vendo isso, eu cresci absorvendo isso, e eu posso mudar essa narrativa, eu posso trocar essa lente. E um dos porquês de também a nossa família ter tanta influência, além disso tudo que eu falei, é porque, até como eu falei, quando nós estamos na infância, quando a gente ainda é criança, a gente está em desenvolvimento e a gente tem o que a gente chama, né, que é a janela de oportunidade. Então, já foi muito comprovado que as crianças elas têm mais facilidade de aprender línguas, de aprender qualquer coisa, e elas têm menos esforço, elas conseguem. É um momento em que eu tenho mais facilidade de aprender com menos esforço. Então, você ensinar algo para uma criança, ensinar algo para uma pessoa que tem 50, 60, 70 anos, existe ali uma janela de oportunidade. Vai ser mais difícil essa pessoa de 70, de 50 aprender do que essa criança, tá? E assim como tudo nessa vida é dual, ao mesmo tempo em que nós, como crianças, nós temos essa janela de oportunidade, a gente tem essa janela de vulnerabilidade. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa potência para aprender, para absorver, para capturar aquilo para a gente e aquilo nos molda, nos forma como indivíduo, a gente tem a nossa vulnerabilidade. Então a gente ainda está em formação, a gente ainda é dependente, a gente ainda é muito vulnerável em todos os sentidos. Então uma criança, ela ainda não tem a maturidade suficiente para estabelecer alguns limites, para entender quais são os limites dela, ela ainda não tem o amadurecimento emocional, de compreender de uma forma mais matura mesmo as emoções. Ela ainda tem a dependência fisiológica para comer, para sobreviver. Então, a gente tem isso que a gente chama da janela de oportunidade e, ao mesmo tempo, a janela de vulnerabilidade. E é por isso que tem muita influência. Esse momento, ele é tão importante da nossa infância, porque ao mesmo tempo que existe essa vulnerabilidade, existe essa facilidade. Então, tudo que a criança ali tá exposta, vai cair para ela nesse nível ou de oportunidade ou de vulnerabilidade. Então, aqui a gente pode falar de relação, o que que ela aprende sobre relacionamentos, o que que ela aprende sobre dinheiro, o que que ela aprende sobre ela mesma, sobre a inteligência emocional, sobre como lidar com as emoções, o que que ela aprende sobre crenças, né? Qualquer tipo de crença em relação ao mundo, em relação a ela, em relação à relação dela com os pais, em relação à relação dela com o mundo. E é por isso que a infância, ela precisa ser protegida. Se a gente quer gerar uma mudança na humanidade, né, uma mudança no coletivo, nós precisamos proteger a infância.
independente da posição que você esteja hoje, se você já é mãe, se você ainda não é, se você conhece alguma criança, se você tem contato com alguma criança, é muito importante que a gente estude e ganhe cada vez mais conhecimento de como podemos ser adultos que protegemos a infância, porque a gente está olhando para o futuro. A gente está olhando para as pessoas que vão viver, que vão construir o mundo do futuro. Então a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. Porque vocês entendem? A gente olhou então aqui a camada fisiológica, a gente olhou para essa camada mais geral, que envolve o emocional, envolve o racional. Entendem o quanto isso influencia? Enquanto o contato, aquela criança, o contato que aquela criança tem, que ela é exposta no sistema familiar e em todo o ambiente em volta dela, o quanto isso é muito determinante para o que ela vai ser no futuro. Então, é um assunto que a gente precisa falar e é um assunto que nós adultos precisamos olhar hoje, porque, né, eu acredito que esse conhecimento ele ainda é um conhecimento recente. Se você parar para pensar, provavelmente os seus pais não tiveram esse direcionamento para olhar para a ancestralidade deles, para eles entenderem que muito dos padrões que eles têm, dos comportamentos que eles têm, não é porque eles são quebrados, errados, mas muito daquilo foi aprendido e se a gente for até um pouco mais longe, os seus avós, muito menos, né? Muito menos os nossos avós tiveram esse contato, fizeram essa relação. Então, que bom que a gente está podendo falar sobre isso hoje, porque além de, claro, a gente ter que olhar para a infância, para as crianças de hoje, e quanto isso vai impactar no futuro, é a gente olhar para a nossa infância, é a gente olhar para os nossos pais, é a gente olhar para os nossos avós, para a nossa família e conseguir olhar de uma forma mais compassiva até a forma como eu me relaciono, a forma que eu sou hoje, os desafios que eu tenho hoje, o quanto isso não tem relação com a forma que eu fui criada, que tem relação com a forma com que os meus pais foram criados, e aí é uma coisa que vai acompanhando ali a ancestralidade. Coisa que eu queria até aproveitar que eu tô falando disso é a gente começar também a desenvolver esse olhar para a família, onde a gente veja a família como um sistema. E até um jeito muito legal que eu aprendi com a minha mentora, que imagine um sistema familiar como um sistema de celular, certo? Então, aquele sistema, ele é composto por pessoas, então é um ecossistema, um sistema vivo, e aquele sistema, ele roda de uma forma, certo? Se a gente olhar para um sistema de celular, a todo momento ele está lá, corrigindo falhas. O sistema precisa ser atualizado, corrigindo falhas, atualize para continuar funcionando. Imaginem que o sistema familiar, ele também, todos os seres que fazem parte daquele sistema, eles estão ali com uma função. E uma função coletiva de cada um que existe, que permeia aquele sistema, é corrigir falhas, é atualizar. Se daquela maneira não está funcionando, se aquela dinâmica, se aquelas crenças, se aqueles comportamentos, se aquela visão de mundo que roda naquele sistema familiar não está funcionando, é disfuncional, estamos ali para atualizar isso, para corrigir falhas e atualizar esse sistema. E como que a gente pode fazer isso? É olhando para o nosso sistema, é olhando para os nossos padrões, é olhando para os nossos comportamentos. Então, eu vejo que esse é um sistema, é um conteúdo muito importante e também muito delicado. Claro que sempre quando a gente olha para a nossa história e a gente começa a compreender que muitas vezes muitas necessidades da nossa criança não foram atendidas, muitas das necessidades básicas não foram atendidas, muitas das necessidades emocionais não foram atendidas.
as formas com que a gente foi ensinado a enxergar o mundo, coisas que nós escutamos, a gente é desafiador, muitas vezes a gente vai se deparar com coisas que doem, que são feridas, que nos machucam, mas que ao mesmo tempo a gente precisa olhar para aquilo, e aí eu falo que sempre o trabalho com o sistema familiar, com a família, é um trabalho que precisa ser feito de uma forma muito segura, de uma forma muito acolhedora, porque é algo que mexe com as nossas estruturas, com a nossa identidade. Então, é olhar para isso com muito amor, com muito acolhimento, e é olhar essa forma que eu falei para vocês, de olhar para isso nesse sistema, a gente consegue trazer um olhar mais compassivo, não culpabilizante, mas compassivo em relação ao nosso sistema familiar. E longe de passar pano, né? Eu acho que a gente não tem que passar pano para questões completamente tóxicas e disfuncionais, mas é olhar para frente, é olhar o que que eu posso fazer com isso, o que que isso me trouxe e como eu posso transformar isso na minha vida hoje. Como eu posso escrever uma nova história, como eu posso escrever uma nova narrativa para minha vida, né? Tem uma frase que eu aprendi também com uma das minhas professoras, que eu aprendi muito sobre isso, que é da Malu, que ela fala como a gente pode viver através da nossa história e não apesar dela, porque esse processo de autoconhecimento, de olhar para a família, muitas vezes ele é desafiador, e aí às vezes o nosso primeiro impulso é negar. Então a gente nega as nossas raízes, a gente nega, a gente não quer fazer parte daquilo, a gente quer se separar daquilo de alguma forma, e a gente quer viver apesar disso, né? Quando que a forma mais transformadora é a gente viver através disso. É a gente olhar para o passado de um lugar hoje em que nós somos adultas, nós podemos nos cuidar, nós podemos nos acolher, nós podemos atender essas necessidades que às vezes não foram atendidas no passado, e como que a gente pode buscar a mudança, buscar essa atualização do sistema, mudar mesmo, né? Transformar, porque isso é muito possível. Essa transformação, ela é muito possível. Às vezes a gente fala, nossa, isso é um padrão familiar que já é muito enraizado. Eu mesma, no meu processo, eu tenho algumas questões que eu vejo que são muito enraizadas na minha família. É uma coisa que vai além. A gente vai, eu fiz o caminho, né? Mãe, vó, bisa, tata. É um padrão, é uma dinâmica disfuncional que já está ali rodando faz muito tempo, então é muito enraizado. Então, às vezes, a gente olha para isso e a gente é, é quase como se entende aquilo como um fardo. É isso, eu tenho que carregar, é, eu vou carregar isso até o fim da minha vida e é isso. Não. Eu posso cortar, eu posso quebrar o padrão, eu posso mudar o padrão. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para atualizar esse sistema, para quebrar esses padrões e para trazer dinâmicas mais funcionais, dinâmicas mais saudáveis, relações mais saudáveis, uma infância protegida, uma infância com vínculo, uma infância com amor, com acolhimento, com presença. Hoje, diferente do passado, a gente tem muito mais ferramentas, muito mais acesso à informação para que a gente possa fazer de fato isso acontecer nas nossas vidas. Se você quer dar continuidade à sua família, na família que virá, ou se você não tem interesse, no ambiente à sua volta, como você pode passar isso para frente de alguma forma. Então, é muito importante a gente trazer esse olhar de esperança, esse olhar compassivo com nós mesmas e com os que vieram antes de nós.
e que nos deram a vida, né? Às vezes é aquela coisa, né? A família ela tem a função de te dar a vida e te preparar para a vida. Muitas famílias te dão a vida e te preparam, e outras, às vezes, te dão a vida, mas não te preparam. Independente de qual for o seu cenário, olhar para isso com mais compaixão, com mais esperança e entender que você pode renovar essa narrativa, renovar essa dinâmica, renovar as suas crenças, renovar a sua forma de se relacionar, certo? E aí, eu falei da camada fisiológica, falei da outra camada, né, racional, emocional, e a gente tem a camada espiritual, que eu acredito que nesse caso é uma camada que vai muito de crenças, se você acredita na espiritualidade, se você acredita em reencarnação, e aí eu vou trazer a minha crença, tá? Deixo aberto para vocês, cada um, eu acredito muito que cada um tem a sua crença, e eu vou trazer aqui a minha visão sobre isso. Eu acredito que além de todas essas camadas, né, que eu trouxe aqui, dessa relação, dessa influência que a nossa família tem como indivíduo, a gente, além disso, tem a camada espiritual, que eu acredito que o sistema familiar ele não é formado aleatoriamente. Então, a família que nós encarnamos nessa vida, ela tem uma função para o nosso projeto de vida, para a nossa encarnação. Então, muito daquela dinâmica, daquela relação, daqueles desafios e daquelas potências, elas são pistas e são ferramentas para a minha jornada espiritual aqui, para o meu evoluir espiritual aqui. E que eu acho que isso também talvez seja um papo para um outro vídeo. Não vou me aprofundar. Me digam até aqui se vocês querem se aprofundar nisso, que eu acredito que é um assunto paralelo que dá muito pano para manga para a gente continuar isso. Mas existe, eu acredito que exista também essa camada. Então, percebem a importância que é a gente olhar para isso? Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, se a gente quer superar os nossos desafios na nossa vida, a gente vai ter que olhar para o nosso sistema, vai ter que olhar para as nossas raízes e vai ter que buscar e olhar com muita compaixão, com muito amor e buscar essa transformação, certo? E aí você deve estar pensando assim, tá, Mila, faz sentido, mas como que eu posso fazer isso na prática? Primeiro, como eu já falei, esse é um assunto que precisa ser é, olhado de uma forma muito amorosa, de uma forma muito acolhedora. Então, não recomendo que você já vai lá, coloque o dedo nas suas feridas e tudo mais. Não. Vai com calma. Então, inicialmente, vai resgatando a sua história, então, a sua infância. É, Se você tem essa possibilidade, pergunte para o seu pai, para sua mãe, para quem te cuidou. Vai resgatando pouco a pouco essa história, vai relacionando com os seus comportamentos hoje, vai pensando muito nos seus desafios, nos comportamentos, nos hábitos que você tem, na forma que você se relaciona, seja amorosamente, seja no nível de amizade, na forma como você se relaciona como um todo, na forma como você se relaciona com você, com os seus limites, vai resgatando, vai pegando, vai fazendo uma grande pesquisa mesmo, uma grande exploração. Eu chamo as minhas seguidoras de buscadoras porque esse processo é um processo de busca. Então, vai buscando pouco a pouco, não precisa fazer isso de uma vez, nem recomendo que você faça, mas vai fazendo pouco a pouco, vai fazendo essa conexão, né, de crenças que você tem, é, pensamentos, comportamentos que você tem, sejam eles disfuncionais ou sejam eles funcionais, vai olhando para sua família, vai entendendo se existe algum padrão, vai entendendo os padrões que existem, quais são os padrões que você quer dar continuidade, quais são os padrões que você quer realmente quebrar, né? Criar uma nova história, criar um novo padrão, vai fazendo essa investigação. E claro que eu sempre recomendo que
esse processo, principalmente de conexão, né, de resgate, ele é um processo que é importante que ele seja feito com um acompanhamento terapêutico, com um acompanhamento psicológico, para te dar muito mais segurança, né, na hora de acessar essas informações, se às vezes são informações que são mais desafiadoras para você, mas não deixe de fazer esse resgate, não deixe de olhar para a luz e para a sombra que existe no seu sistema familiar e honrar isso e trazer isso, honrar a sua história, honrar a sua história. É viver através da sua história, entender as suas potências, as suas virtudes, as suas heranças positivas e as suas sombras, os seus desafios, a sua herança negativa, certo? Eu não tenho dúvidas que se você for fazendo esse processo, você vai conseguindo se conhecer num nível muito mais profundo e, consequentemente, a sua transformação, ela também vai ser, num nível muito mais profundo, certo? Então, é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que esse vídeo tenha trazido consciência para você. E se você tem interesse em se aprofundar nesse processo, né, de autoconhecimento, se você tem interesse em se aprofundar na sua história, na sua relação com as suas raízes, com a sua ancestralidade, eu tenho um curso que chama Alquimia do Propósito, que é um curso que eu te ajudo a você se conectar e a viver o seu propósito de vida. E dentro desse curso tem um módulo inteirinho só sobre família e ancestralidade, que a gente vai desbravar esse universo e entender a influência, a importância que isso tem na sua vivência do seu propósito de vida e no seu desenvolvimento, né, como ser, como espírito. E esse curso, ele faz parte do nosso portal, que é o portal do Espaço Acha, que é onde tem todos os cursos. Então, eu falo que é como se fosse um Netflix de autoconhecimento e espiritualidade. Então, você assina, né, por R$ 34,90 e você tem acesso a todos os cursos, a todos os conteúdos. Tem muita coisa boa lá. E um deles é a Alquimia do Propósito, que é esse curso que a gente vai um pouco mais fundo nesse tema que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje. Então, fica aqui o convite, tá? E além disso, eu também ofereço o atendimento, o acompanhamento terapêutico, que a gente também faz esse trabalho, e aí de uma forma mais aprofundada, personalizada e individual. Todas as informações você encontra aqui na descrição. E você será muito bem-vinda, buscadora, a fazer parte aí desse movimento de despertar de consciência, certo? Então, eu agradeço muito a você que assistiu até aqui. Não deixe também de deixar o seu comentário, caso você tenha tido algum insight, em relação ao assunto, que eu vou adorar saber. Então, muito obrigada, gratidão por assistir o vídeo até aqui, e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!